O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então ele se sentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele vai separar uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos seus rebanhos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu era um estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e me visitastes. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, ou nu e te vestimos, ou doente ou preso e fomos te visitar? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, à primeira vista é de estranhar o que nós acabamos de ver e de ouvir. No dia da festa de Cristo Rei, a igreja escolhe esse evangelho que parece não ter nada a ver com uma celebração solene da realeza. Em vez de apresentar a figura de um soberano aclamado pela multidão de seus súditos, ela apresenta um pastor reunindo as ovelhas do seu rebanho. Em vez de mostrar um trono glorioso, um palácio real, ela mostra um espaço aberto, onde se prepara um julgamento sem nenhum aparato. Naquele tempo, realmente, era também da competência dos reis julgar seus vassalos. No entanto, em lugar de um código de leis, o rei desse evangelho pronuncia sentenças simples, diretas e irrevogáveis. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Coincidentemente, domingo passado, a igreja celebrou o Dia Mundial do Pobre. Outra data especial, surpreendente. E ainda esta semana, a sociedade brasileira comemorou o Dia Nacional da Consciência Negra. Esses três assuntos se combinam muito bem. Para esse Cristo, nosso Rei, não pode haver discriminação entre irmãos e irmãs, nem de cor, nem de raça, nem de condições sociais. Vamos então refletir sobre um desses assuntos
conscientes de que os outros estarão contemplados. Foi o próprio Papa Francisco quem convocou a igreja inteira. Você muda um pouco a posição do ventilador ali. Foi o próprio Papa Francisco que convocou a igreja, todos os cristãos sensíveis e esclarecidos, para celebrar o Dia Mundial do Pobre. Haverá quem pergunte por quê, para que essa invenção? Afinal de contas, as marcas dolorosas da pobreza estão escancaradas aos olhos do mundo nas 24 horas do dia. E não se passa um minuto sem que nós escutemos os clamores, os gemidos e os protestos. Na verdade, o Papa teve a intenção de alertar nossas consciências e abrir nossos olhos. Porque nós vivemos em um tempo em que todos são afetados por aquilo que ele chama a cultura da indiferença. Voltemos a imaginar esse tribunal de que fala Jesus e perguntemos: quem é que ele chamaria como testemunha de defesa e de acusação? Quem é que ele chamaria para testemunhar em nosso favor ou contra nós? Certamente Jesus chamaria os pobres. Os pobres são nossos juízes, ainda hoje. É o olhar do pobre que julga o mundo e que condena esse nosso mundo em que vivemos. E se nós quisermos escapar desse olhar, não temos outro meio senão fechar os olhos. Não fechemos os olhos. Deixemo-nos incomodar. Deixemo-nos interpelar, porque está em jogo o maior mandamento de nossa fé: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Faz algumas décadas, a igreja escolheu uma data especial e fez uma escolha que ela mesma chamou opção preferencial pelos pobres. Até hoje, muitos se perguntam: por que isso? Por que a igreja teria que amar preferencialmente os mais pobres? Não há aí uma discriminação? Quem garante que eles têm méritos para ser mais amados? Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, é bom logo de início lembrar que amar e ser amado não decorre de méritos ou de deméritos. Muitas vezes aquele que tem menos merecimento é o que mais necessita de nossa atenção e de nossos cuidados. Nós podemos responder uma outra experiência humana, bem humana. Qual é o pai que, tendo 5 filhos, e um deles sendo mais fraco, doentio, incapaz de enfrentar as dificuldades da vida, qual o pai que não dedica mais tempo, mais atenção e mais cuidados a esse último? Isso acaso é dar menos amor aos outros? Pelo contrário, é saber equilibrar a balança da justiça, a fim de que todos tenham oportunidades iguais de crescimento e de realização. A defesa dos pobres é um assunto que perpassa a Bíblia inteira, desde a primeira até a última página, e muitas vezes com palavras duras, com palavras acusadoras, na voz dos grandes profetas. O profeta Amós, por exemplo, um dos maiores do Antigo Testamento, ele condena a falsa piedade daqueles que prestam culto a Deus e esquecem
a dor, a angústia e a penúria de seus irmãos. Assim fala o Senhor, escreve o profeta: afastai de mim o ruído de vossos cânticos. Não quero ouvir o som dos vossos instrumentos musicais. Não sinto nenhum prazer no incenso de vossos altares, pois o que eu quero é ver jorrando entre vós o direito e a justiça, como águas de um rio caudaloso. Nenhum profeta, contudo, foi tão duro como Jesus mesmo, quando declara no Evangelho de São Mateus: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Palavras incompreensíveis para quem não procura entender a linguagem dos profetas. Jesus está dizendo uma coisa clara, evidente: quem faz das riquezas o seu Deus, quem se torna escravo das riquezas, já escolheu sua salvação. Não precisa de outro Deus, muito menos do Deus de Jesus Cristo. Os séculos se passaram e outras vozes profetas continuaram alertando as nossas consciências. No século XIII, foi Santo Antônio de Pádua. Um dia, diante de uma plateia de bispos e padres, ele denunciou diretamente a nossa igreja. Com essas palavras de Santo Antônio: é um grande sacrilégio dar a quem não é pobre aquilo que aos pobres pertencem. Os bens da igreja pertencem aos pobres, diz Santo Antônio. Com o tempo, outras vozes foram aparecendo para discordar. Outros falsos profetas foram tentando legitimar as terríveis desigualdades sociais e injustiças desse mundo. Até houve teólogos ensinando que a existência dos pobres é absolutamente necessária como única possibilidade dos ricos se salvarem, com a prática da caridade, com as suas esmolas. E foi se espalhando a cultura da insensibilidade. Não posso fazer nada, não é culpa minha. O máximo que eu posso fazer é dar esmolas. E foram surgindo outros pensadores das classes dominantes, tentando amenizar as consequências com um novo conceito de pobreza. Já não vale aquela denúncia do Papa João Paulo II, de ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Porque, dizem eles, uma coisa já não decorre da outra. Não há mais uma relação causal entre pobreza e riqueza. Não é mais assim que existe a miséria por causa da ganância dos poderosos ou das regras do sistema econômico. Não. Não se trata mais de uma questão moral, e sim de uma questão matemática. Uma vez que não há recursos suficientes, nem espaço bastante para todos, muitos serão naturalmente excluídos. É uma fatalidade. E como ninguém é culpado, ninguém pode ser acusado. E com isso, os pobres deste mundo são abandonados à sua própria sorte, a ponto de um político norte-americano declarar um dia: a guerra contra a pobreza acabou e os pobres perderam. Se essa fosse, essa situação, consequência natural, consequência inevitável da evolução da espécie, então, minhas irmãs e meus irmãos, Deus teria abandonado a sua criação. Deus teria abandonado seus filhos e filhas, e eu mesmo me sentiria fazendo um papel de palhaço em um circo de hipócritas se continuasse pregando a bondade de Deus. Mas não é assim. Temos provas suficientes de que Deus não deixa seus filhos e filhas desamparados. Na última reunião dos bispos latino-americanos em Aparecida, o Papa
declarou categoricamente: a opção preferencial pelos pobres é inerente à fé cristã. A nossa fé nesse Deus que se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Por isso, continua o Papa, os cristãos são chamados a contemplar no rosto sofredor do Cristo o rosto dos seus irmãos sofredores. Servindo a eles, eles servirão a Jesus. Tudo o que diz respeito a Jesus está relacionado com os pobres, e tudo que está relacionado com os pobres clama por Jesus. E então, minhas irmãs e meus irmãos, finalmente, nós cristãos, nesse momento crítico de nossa vida e da vida do mundo, como é que estamos reagindo? Pertencemos ao número daqueles que limitam os seus sentimentos a ter compaixão dos pobres e os seus deveres a dar esmolas, que enxergam neles o objeto da caridade e não o objeto da justiça, objeto da nossa prática de misericórdia e não de nossa luta pela justiça para que seja devolvido a eles o direito de ser livres e viver dignamente. Nossas esmolas são necessárias, mas como emergência, não como solução. Elas impedem que os pobres morram. No entanto, nós sabemos, escapar da morte não significa viver humanamente, menos ainda viver humanamente com dignidade. Muitas vezes a esmola proporciona mais alegria a quem dá do que a quem recebe. Muitas vezes a esmola, meus irmãos, justifica mais a quem dá. Quem dá se coloca naquela posição superior de um benfeitor e deixa humilhado quem recebe, que permanece eternamente como um dependente. Podemos até parafrasear aquela frase do grande teatrólogo alemão Bertolt Brecht, que diz assim: ai de um país, a frase dele não é assim, nós estamos parafraseando, ai de um país em que as pessoas deixarem de dar esmolas para salvar os pobres da fome. E continua, ai de um país em que ainda é preciso dar esmolas para salvar da fome os seus semelhantes. Por fim, minhas irmãs e meus irmãos, nesse momento, nós estamos vivendo em nosso país enormes desafios. Desafios que ameaçam, sobretudo, a vida dos mais indefesos. Como é que nós estamos reagindo? Estamos indiferentes a esse risco de eliminar direitos adquiridos ao longo de séculos por sangue, suor, lágrimas, lutas e martírios? Reagiremos com indiferença? Aceitaremos passivamente discursos oficiais quando se declara que a única possibilidade de abrir novas vagas de trabalho é cortar os direitos dos trabalhadores? Reagiremos, aceitaremos passivamente as regras impostas pela reforma da Previdência, pela reforma das leis trabalhistas, a ameaça que pesa sobre o Sistema Único de Saúde, a ameaça que pesa impedindo os pobres de chegarem ao ensino superior e assim por diante. Tem hora que dá vontade da gente gritar com Deus, como gritou o Salmo, ou o salmista, no Salmo 35, está na Bíblia: acorda, Deus, porque dormes? Não vês o que estão fazendo com o teu povo? Nós não temos como dar respostas em nome de Deus, mas nós estamos vendo que muitos dos seus filhos e filhas sentem sua fé abalada pelos últimos acontecimentos em nosso país e em nosso mundo. Mas a história prova sempre de novo que esse silêncio de Deus, mais longo do que nós gostaríamos, muitas vezes precede uma nova surpresa,
precede uma nova intervenção. Como dizia o profeta Dom Helder, é preciso que aconteça à noite para que possa nascer um novo dia. Nessa festa de Cristo Rei, que a nossa consciência guarde sempre o que Jesus falou. A última sentença, a última palavra que vai pesar sobre nós no tribunal de Deus. Tudo aquilo que vocês fizeram a um dos irmãos mais pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Amém. A minha alegria de poder, todos os domingos, celebrar essa Eucaristia com vocês, me leva a lhe fazer um pedido, para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.